Agora que nós falamos um pouco sobre o que seria a psiquiatria, eu gostaria de explicar para você então o que é a psicologia. Psicologia é um termo composto das expressões gregas psiche, que como vimos significa sopro, respiração, e é equivalente à alma, à mente, a ego, e logia, que significa estudo de no grego, né? Significa pesquisa na língua grega. Como diria o psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus, a psicologia ela tem um longo passado, mas apesar disso ela possui uma história recente. Assim como outras ciências, a psicologia advém da filosofia, que há muito tempo reflete sobre temas relacionados ao comportamento, às ideias e aos conceitos do ser humano sobre si mesmo, sobre a sociedade e sobre o mundo. Entretanto, a psicologia ela encontrou um locus, um lugar epistemológico próprio, ao examinar as ideias e os raciocínios, como eles ocorrem ao homem e qual é o teor que eles comunicam sobre as operações mentais. Enquanto a fisiologia ela se dedica a explicar a estrutura física do cérebro e do sistema nervoso, a psicologia ela estuda os processos mentais e as suas manifestações no discurso e no comportamento humanos. Antes, a psicologia ela estava submetida aos departamentos universitários de filosofia ou de ciências, né? Mas a partir da segunda metade do século XIX, a psicologia ela ganhou o status de uma disciplina científica distinta. Isto foi corroborado por meio da inauguração em Leipzig, na Alemanha, do primeiro laboratório de psicologia experimental por Wundt, que era um psicólogo experimental. Ainda que trate-se de um campo científico particular, entretanto a psicologia mantém fortes vínculos, fortes laços com diversas ciências, tanto biológicas quanto sociais. Segundo dois autores, Luiz Cláudio Figueiredo e Pedro Luiz Ribeiro de Santi, duas condições são necessárias para que haja o interesse em se conhecer o psicológico. A primeira delas seria uma experiência muito clara da subjetividade privatizada, uma subjetividade particularizada ao indivíduo, que deu-se nos últimos 3 séculos, da passagem da Renascença para a modernidade. E, em segundo lugar, a experiência da crise dessa subjetividade, que se consumaria então ao fim do século XIX, quando o homem ele se depara com o fato de não ser tão livre e diferente do seu próximo. Ele percebeu que ele possui muito em comum com o seu próximo, né? Que por mais que exista uma subjetividade particularizada, o homem não é tão diferente daquele que está ao seu redor. Inicialmente, a psicologia aplicada ela era demandada nos campos da educação e do trabalho como um instrumento técnico para compreender e para treinar o sujeito individual para uma melhor adequação à ordem social, contribuindo assim de uma maneira técnica para a manutenção de um regime de controle. Contudo, com o tempo surgiram algumas problematizações em relação às subjetividades que se opunham a esse regime disciplinar. Então, o que nutriu várias escolas de pensamento psicológico para estudarem, pesquisarem como as subjetividades elas se manifestam e se opõem aos sistemas disciplinares, aos regimes disciplinares. E percebendo então que o ser humano não funciona de uma maneira igual, né? As pessoas elas possuem particularidades muito específicas que fazem com que elas respondam aos regimes disciplinares de modo específico, de modo idiosincrático, de modo particular. O objeto de estudo, então, da psicologia, ele vai variar durante toda a história, sendo inicialmente, e sob a perspectiva de Wundt, a experiência imediata e refletida dos sujeitos, sem distinguir esses sujeitos individualmente. Mas depois, sob a concepção de Tücher, que seria um discípulo de Wundt, esse objeto de estudo da psicologia mudaria então para a experiência dependente de um sujeito, tomando esse sujeito por um puro organismo. Buscar-se-ia então, para além da experiência do sujeito, justificar fisiologicamente
os fenômenos mentais. Dewey, Angel e Kerr, esses três psicólogos funcionalistas, entendiam a psicologia como uma ciência biológica que estuda os processos mentais como meios interativos com fins adaptativos. No fim do século XIX vai surgir então nos Estados Unidos, com o psicólogo Watson, o comportamentalismo, que vai considerar como objeto de estudo da psicologia o comportamento e as suas interações com o ambiente. Nesse mesmo período vai surgir na Alemanha a psicologia da Gestalt, ou psicologia da forma, da estrutura, da totalidade, que tenta explicar a experiência imediata, estudada por Wundt, como fruto de processos de síntese em que os elementos se fundem e adquirem novos significados. Em seguida, o psicólogo americano B.F. Skinner ele vai desenvolver o que chamaríamos de behaviorismo radical. Esse nome vem da expressão inglesa behavior, comportamento. E Skinner vai entender que toda linguagem é social. E que aquilo que nos parece mais próprio, mais particular, a nossa vida privada, seria na verdade um produto da interação social. Hoje, nós podemos dizer que a psicologia ela tem por objetos de pesquisa, de estudo, o comportamento, a mente, o que vai incluir aí os fenômenos tanto conscientes quanto inconscientes, e o pensamento. Então, relembrando, hoje nós podemos dizer que a psicologia tem por objetos de estudo o comportamento, a mente e o pensamento. A partir disso, a psicologia então vai se dedicar a temas variados, como cognição, como aprendizagem, como desenvolvimento humano, como interação social, como a sexualidade, como desempenho profissional, morte e luto. Então a psicologia, dentro desses eixos maiores, né, do comportamento, da mente e do pensamento, ela vai então estudar inúmeros temas. Por meio de pesquisas, por meio de testes psicológicos, por meio de elaborações teóricas e de métodos psicoterapêuticos, a psicologia então ela busca estudar e busca abordar clinicamente as realidades da saúde e do sofrimento psíquico. No Brasil, quais seriam então as perspectivas clínicas mais comuns? Nós podemos dizer que figuram entre elas a terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, a psicologia humanista, especialmente a abordagem centrada na pessoa, fundada por Carl Rogers, a psicologia profunda, que foi fundada por Carl Jung, a psicologia fenomenológico-existencial e a gestalterapia. Existem outros ramos em operação no Brasil, mas poderíamos dizer que esses elencados há pouco seriam os principais que são veiculados no Brasil.